Olá, ouvinte do Todo Dia Podcast, tudo bem com vocês? Vamos dar aqui sequência à nossa espécie de série que eu estou tentando abordar vários aspectos políticos, religiosos e sociais, na verdade, né? Vários aspectos sociais. O Todo Dia Podcast é o podcast mais democrático do mundo, porque eu sou um cara muito curioso e eu chamo aqui para conversar pessoas sobre assuntos que eu tenho interesse. Então, inicialmente lá eu chamei o fascista, veio conversar para explicar pra gente o que de fato era o fascismo. Aí isso abriu porta para eu conversar com o nacional socialista, também consegui trazer um ex-skinhead. E agora falaram pra mim que, cara, depois de você ter entrevistado um nacional socialista e ter entrevistado um ex-skinhead, seria muito estranho e engraçado se você pudesse trazer um judeu para falar sobre o judaísmo. E finalmente conseguimos, estamos aqui com um judeu, estamos aqui com o Yehuda, é isso mesmo, Yehuda? Beleza com você? Isso aí, cara, tranquilo e com você? Tudo beleza. Então vamos trazer aqui o Yehuda, preciso acostumar com a pronúncia. Não tem problema. Mas trazer ele aqui para comentar um pouco sobre judaísmo, história do judaísmo, como é ser um judeu, como que é a perspectiva e visão de mundo dele. Beleza, Yehuda? Tranquilo, vamos lá. Então tá. Cara, pra começar aqui, a gente precisa te humanizar, né? Porque eu acho que tem muito cara nacional socialista que vai ouvir isso aqui e vai falar, aquele judeu mesquinho, não sei das quantas. Mas, cara, só fala bem por cima quem é você, as coisas que você gosta de fazer, bem... Certo. Só pra dar uma visão geral do ser humano que você é, antes da gente entrar no aspecto do judaísmo. Beleza, vamos lá. Bom, atualmente eu tô morando aqui no Brasil, em São Paulo. Eu tenho 22 anos, eu morei um tempo em Israel, eu morei 2 anos e 6 meses. Bom, cara, eu sou um cara tradicional, digamos assim, bem, como eu diria, culturalizado com o estilo de vida da América. Eu sou uma pessoa comum, gosto de bares, festas, baladas, bem normal mesmo. Hoje eu trabalho no Google. Estou fazendo minha segunda graduação agora de marketing. Eu tenho uma formação de economia, que eu me formei em Israel pela faculdade de Netanya. Eu sou um cara comum, cara. Eu fiz um tempo de Tzavá, que é exército israelense. E hoje eu estou morando aqui no Brasil com os meus pais. E sigo minha vida, trabalhando, estudo, gosto de bares, festas, videogames. Acho que tudo que uma pessoa normal. Tipo, muitas pessoas têm aquela visão, todo judeu, sei lá, anda de preto, ultra religioso, mas hoje dentro, na verdade no mundo, 75% da população, elas são reformistas, levam o judaísmo moderno, né, digamos assim. Então é basicamente isso, eu sou um cara meio que comum, culturalizado com as culturas do Brasil, da América em si. Entendi. Seus pais são de Israel ou não? Não, meu pai é alemão e a minha mãe ela é brasileira, filha de polonês com marroquina. E como que é uma família judia? Como que é a cultura? Como que é o envolvimento com outras pessoas e com a sociedade, assim? Dessa visão que você tem desde criança até agora. Certo. Então, a gente não distingue nessa questão de, tipo, um envolvimento com uma outra pessoa. Depende de situação em situação, famílias e famílias. Óbvio que a gente é criado numa cultura, numa crença totalmente diferente das outras pessoas. Temos grupos judaicos, shios, né, espaços judaicos espalhados pelo mundo, onde tem a cultura em si. Mas em questão de integração com a sociedade, no meu ver, na minha criação, não tive uma criação ortodoxa, né? Então, para mim foi bem tranquilo. Dentro do meu ortodoxo, eles vivem entre si, então creio que seja mais complicado. Então, eu nunca vivi dentro do meu ortodoxo, então eu não tenho como opinar sobre isso. Mas na sua infância, assim, como que foi a sua infância? Você já recebia muita influência da cultura judia ou não? Sempre. Sim, sempre, desde que nasci. Na verdade, desde quando você nasce, no 7º dia, você já faz a Brit Milá, que é a circuncisão, e você já fez o pacto com Deus, com Abraham, né? com Israel em si. Após isso, a gente vai crescendo, e até os 12 anos, quem educa seria os pais, né? Você recebe uma grande influência dos pais. Com 12 anos, a mulher faz o Bat Mitzvah, e com 13 o homem faz o Bar Mitzvah, que seria como uma catequese
religião Uma católica. espécie de primeira comunhão, assim. Sim, digamos que sim. Meio similar, mas é totalmente diferente. Então, a partir do momento que o homem faz o bar mitzvah, hoje ele é um homem. Ele pode ser um dono de casa, ele é dono, pai de família, etc. Então ele está civilmente respondendo por si. Isso sei lá, 2000 anos atrás, mas a gente leva isso como uma cultura. Então, a partir dos 13 anos, ele já pode subir para ler a Torá, ele já pode pôr talit, dependendo do seu rito. No meu caso, como minha família é ashkenazí, a gente não usa talit, que o talit a gente usa dentro da sinagoga para mostrar que todo mundo é igual. Então, o talit, dependendo da região de onde é a sua família, tipo a região da família do meu pai não usava talit, apenas usa depois de se casar. Talit é uma vestimenta? Sim, é um pano branco que você coloca em cima do ombro e você cobre a cabeça quando você vai rezar. Seria basicamente assim, os homens usam. Então, a integração dentro da sociedade foi bem tranquilo, a influência judaica na minha vida foi bem forte desde criança, mais culturalmente do que religiosa. Música, movimentos judaicos como Rabonim Dror, histórias de Israel, como que é o povo, como é a integração. Porque o judaísmo em si ele não é apenas uma religião, não é apenas um povo, sangue, etnia. O judaísmo é uma forma de vida. Você ser judeu, você tem uma forma de vida, você se expressar como judeu. Então, não necessariamente, tipo, um exemplo, você não é religioso, então você não é judeu. Tipo, eu posso ser judeu de várias questões. Eu posso ser como Theodor Herzl, que foi um dos grandes que ajudou na fundação do Estado de Israel. Ele era ateísta. Ele não acreditava em Deus, mas ele acreditava na Torá e acreditava no povo judaico. E você sentiu que você foi preparado para alguma coisa maior no futuro? Assim, desde pequeno, você sente que foi meio que implantado em você algum tipo de semente para no futuro isso crescer e dar algum tipo de fruto? Não, acho que não. Ainda estou descobrindo o que eu vou fazer futuramente. Também queria pedir para você dar É que a história é gigante, né? Mas dá um breve histórico da religião judaica lá, desde José, Moisés, que até você, antes da gente começar a gravar, pronunciou de um jeito diferente. Então eu queria que você desse um resumão, assim, da história da religião judaica e do povo judeu. Certo. Como você perguntou, Moisés é Moshe, né, em hebraico. Ele que tirou o povo do Egito, né, da escravidão do Egito. E Yosef, né, que é José, é um dos filhos, um dos patriarcas que deu origem ao povo judeu. E ele foi distinguindo. Então, o judaísmo em si ele é baseado biblicamente no Antigo Testamento. Então, a gente crê apenas no Antigo Testamento. Temos os livros, né, escritos, Torás, etc. Então, é basicamente isso. Então, acho que uma pessoa que estudou religião, é católica, vai saber, ou até mesmo assistiu as novelas da Record, ele vai saber como que funciona em si. Então veio Moisés, libertou vocês do povo egípcio. Isso. E aí vocês saíram em busca da terra prometida, que acabou sendo... Exatamente. Que era Israel. O que hoje seria o Estado de Israel. Na verdade, biblicamente, Israel ele é bem maior. Ele vai até o norte da Síria, até o extremo sul do Egito, digamos assim, na fronteira ali. Então seria um território bíblico, um território bem maior. E aí depois como que o povo judeu se espalhou para os outros lugares da Europa? Para Polônia, para Alemanha? Bom, após sairmos do Egito, né, se estabilizamos em Israel e fomos vivendo a vida lá normal. Com o avanço do Império Romano na Europa, né, eles dominaram cerca de quase toda a Europa. Eles chegaram no Oriente Médio. Com a invasão romana no território israelense, os judeus meio que eles se dispersaram, né? Então muitos fugiram para a Espanha, tanto que tem judeu desde o século I na Espanha. Caramba! A Espanha, Portugal, foram as primeiras colônias judaicas na Europa. E eles foram subindo, né, para o leste europeu, Ucrânia, Rússia, naquela região. Então foi dispersando por questões de perseguição, né? Da mesma forma que os judeus chegaram na América, eles foram para a Europa também. Desde aquela época já havia perseguição? Sim, o Império Romano, né? Eles dominaram aquela questão e muitos não concordavam com o atual governo e decidiram sair de Israel e tentar uma vida melhor em algum outro lugar. Aí uma pergunta, somos todos descendentes de judeus, assim? Porque parece que esse povo é a origem do povo ocidental também, faz parte da origem do povo ocidental. Sim. Também, né?
Sim, exato. Isso, eu te falar que toda a nação é descendente do povo judeu, não tem uma afirmação concreta para estar te passando isso, mas havia 12 tribos que deu origem ao povo de Israel. Só que para você ser judeu, hoje você é reconhecido apenas até a terceira geração e linhagem materna. Então, para você ser Eretz Israel, você ser uma semente de Israel, você tem direito a viver em Israel hoje, como o governo reconhece. Se você tem um avô, uma avó, algum parente até terceiro grau, você tem direito à cidadania israelense. Em questão, todos descendentes, não sei, é difícil te informar se todo mundo é descendente. Mas, não sei, isso eu já não sei te informar. Porque há teorias de que o ser humano, todo mundo descende da África, né, mas... Exato, e até existem algumas teorias que dizem que se existiu uma origem, essa origem divina se deu na África e depois foi se espalhando pelo mundo, né? Sim, Então, já vi isso, né? Interessante. E aquele conceito de terra prometida, que foi prometida para Moisés, que ele ia em busca... Como que funciona isso? Qual que é o conceito por trás disso? A Terra Prometida é desde aquela época, né? Então, Deus falou para Moshe: se você cumprir os mandamentos, tudo que a gente passou pela Torá, e o povo de Israel cumprir tudo isso, vocês terão a Terra Prometida. Que hoje é um pedaço. Então a gente tem apenas, digamos assim, um quarto da Terra Prometida. Por isso que muitos ortodoxos, né? Tem muitas pessoas judeus, tanto em Israel como em Nova York, ultra religioso, eles não reconhecem o Estado de Israel hoje, porque não é Israel bíblico, é Israel sionista. Então, eles só vão aceitar o Estado de Israel quando tiver todo o território e a vinda do Mashiach, do Messias. Quando o Messias vir e falar, aqui é a Terra Prometida, aqui é Israel. Desse conflito com a Palestina, você tá por dentro? Você entende como acontece? Pode explicar, cara. Quem tá ouvindo isso aqui, eu tenho certeza que não tem um conhecimento aprofundado, então pode explicar que a gente tá meio... Tá todo mundo curioso mesmo. Vamos lá. Bom, a Palestina em si, não existe, na verdade não existe povo palestino. São tribos do Oriente Médio, povos árabes, que eles também eram perseguidos e eles meio que se distanciaram, migraram de um local para outro. Então muitos foram para aquela região que era dominada pelo antigo Império Turco-Otomano. Então aquela região ela ficou dividida entre Império Britânico e Império Turco-Otomano. Então os árabes viviam ali tranquilo e mudaram o nome para Palestina. Foi basicamente isso. Então eles saíram da Síria, do Líbano, da Jordânia, que até hoje o rei da Jordânia, eles não aceitam o povo palestino naquela terra. Então eles eram expulsos, perseguidos, e eles fundaram aquela região. Com o término, né, da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, os dois povos basicamente não tinham terra, não era reconhecido, tinha que colocar eles em algum lugar. Então o povo judeu comprou até as terras do Império Britânico, e o Império Britânico foi bem sacana e falou assim: beleza, tem um monte de árabe aqui, o que vocês vão fazer com eles? Era a obrigação do Império Britânico dar um rumo para aquele povo. Então, dane-se, tacou os judeus lá dentro e ficou com os árabes, mas no começo vivia tudo tranquilo, tudo em paz. Mas creio com a questão da influência americana também, pós-Guerra Fria, começou a trazer muito investimento de fora, e tem aquela visão, né, que hoje os árabes em si, eles não gostam de americano, e tem a visão do povo judeu como americanizado, digamos assim. Então começou os conflitos, por questões políticas, interesses políticos, etc. Não tem nada a ver com religião, porque eles viviam muito bem 1400, 1500 na Espanha e em Portugal. O árabe e o judeu viviam super bem lá. O problema hoje mesmo é política. E você falou que participou do exército israelense também? Sim. Eu fiz um tempo voluntário lá. Como que funciona isso de ser voluntário? Como que é pra você, desde você se inscrever até você entrar, e como que é participar do conflito, participar da guerra mesmo? A guerra em si não tem, né? São conflitos assim, digamos assim, como no Brasil, um conflito entre o crime organizado e o governo, a polícia em si. Basta, como eu te falei, basta que você seja judeu ou tenha algum parentesco judaico. Você pode estar indo para Israel, fazer aliá, e você pode se alistar no exército.
E aí o Então, governo você te se dá alista. toda assistência. Exatamente, te dá toda a estrutura. E dizem que o exército israelense é um dos mais fortes do mundo, né? Tem todo... Sim, sim. Entendi. Tanto tecnológico como treinamento, etc. Os treinamentos são excelentes. E aí, como que é o treinamento lá? Bom, eles se preparam mais psicologicamente. Não é como no Brasil, que você fica 24 horas no quartel, você faz treinamentos, etc. É bem diferente. Mais estratégico, etc. Tem aquela luta também, como é que é no Krav Maga? É, Você Krav aprendeu Maga, sim. também? Aprendi o básico, Caramba. não me aprofundei em Krav Maga. É possível aplicar o Krav Maga no dia a dia? Sei lá, um cara vem te assaltar, você consegue paralisar ele com o Krav Maga? Ou é mais um combate pra guerra, voltado pra guerra mesmo? Sim, sim, sim. Também tem pra autodefesa. Dá pra fazer sim. Não é recomendado, mas... Por que não é recomendado? Se você for inexperiente, você pode acabar morrendo. Entendi. Agora entrando mais no aspecto religioso, quem é Deus para um judeu? Como vocês veem a figura de Deus, a representação de Deus? Certo. Bom, na minha opinião, eu vejo Deus como o ser que criou tudo, todo-poderoso, Deus único. Essa é a minha visão de Deus. Ele está em todo lugar, faz parte da minha vida, Deus está em tudo. Mas vocês não têm uma imagem, como que eu posso dizer? Deus como uma figura. Porque, por exemplo, quando se diz Deus na religião cristã, você imagina um senhor de barba e sandália e toga. Vocês têm esse tipo de visão de Não. Deus ou não? É como se fosse uma força mesmo? Sim, depende de como você enxerga Deus, mas cada pessoa pode ter Deus na sua vida de dezenas de formas. Então, muitas pessoas podem ter Deus como uma força maior, pode ter Deus como uma força da natureza, uma energia, aí vai de cada pessoa. Eu tenho um conceito que eu acho que o ser humano ainda é muito, muito pequeno para compreender o que é Deus. E eu só imagino que Deus seja uma força maior que o ser humano ainda não é capaz de compreender. Essa é a visão que eu tenho, sabe? As religiões, elas tentam decifrar o que é Deus e quem é Deus, mas eu acho que o ser humano ainda não chegou num nível que ele consegue compreender. O que você acha desse tipo de pensamento? Válido. Como uma força maior que o humano não consegue decifrar e entender. Entendi. E o judaísmo você falou que é baseado bem no Antigo Testamento, né? Sim, e o Deus do Antigo Testamento é um Deus bem bravo, né? Digamos que sim, depende de como você interpreta, né? Muitas pessoas interpretam, Deus vai te castigar, isso é uma denominação católica. Mas a gente não vê como Deus um punidor, Deus mau. A gente vê Deus como um pai mesmo, sabe? Então um pai vai chegar em você e vai falar, filho, não faz isso. Se você fazer isso, você vai sofrer punição, você vai sofrer isso e isso. Porque isso é a vida. Então não é que Deus vai te punir, você está fazendo errado, você está plantando aquilo que você vai colher. Então, se eu errei, na Torá está escrito, se você perseguir nesse caminho, você vai se dar mal. Então, eu vejo como um aprendizado. Então, tipo, ele está me privando, não me privando, mas me orientando de algumas questões. Mas como eu sou livre para seguir o caminho que eu quero, se eu errar, eu tenho que ser adulto o suficiente para assumir os meus erros, entendeu? E a Torá seria o quê? Uma espécie... Você vai se como uma ofender se eu Bíblia. falar. Tanto beleza. Não, são vários livros, é uma Bíblia. Mas é um conjunto de pergaminhos e contos e histórias, assim como a Bíblia? É um pergaminho. É uma Bíblia, a Bíblia é um pergaminho. E mesmo a pessoa que não é judia, ela tem acesso, ela pode ler? Ou isso é uma coisa muito restrita Claro. para o povo judeu? Não, você pode ler sim, não tem problema. Mas aí o que acontece na religião cristã é o cara lê, sei lá, 20 páginas da Bíblia e fala, agora eu sou cristão. Ou então o cara lê 20 páginas do Alcorão e fala, agora eu sou islâmico. No judaísmo já não tem isso, já não é possível fazer isso, né? Mesmo que você leia, mesmo que você concorde 100% com tudo, não é só por isso que você se torna judeu, né? Exatamente, não. É um pouco mais restrito dentro do judaísmo. Então, para você ser judeu, tem apenas duas opções. Ou você nasce do ventre judaico, como diz da Allahá, ou você se converte. Tem conversão também.
exato, mas não é como no cristianismo e no muçulmano, no islã. É bem complicado, depende da vertente que você vai se converter. Se você quer se converter no movimento ortodoxo, você vai ter um tempo para estudar, você vai ter que procurar um rabino, um professor, uma sinagoga para te acolher, você vai passar uns 2, 3 anos estudando. Após isso, você vai ter que passar por um tribunal rabínico, 3 rabinos vão te entrevistar e ver se realmente você está apto para ser judeu. Então, você viaja para Estados Unidos, geralmente Nova York ou Israel, e você faz meio que uma prova. Então não parte da pessoa de falar, a partir de agora eu quero ser judeu. É uma coisa que o cara se candidata, ele faz uma espécie de processo seletivo, e aí se ele for apto, ele vai ser aceito como judeu. Não necessariamente. Se ele sentir dentro dele que ele pertence ao povo judeu, porque não necessariamente ele vai passar só a ser judeu dentro de uma religião. Ele não vai ter só o judaísmo como uma religião, ele vai fazer parte de um povo, de uma nação, entendeu? Então, digamos assim que ele também seria como prestar um processo para um visto de algum país, de moradia para um outro país. Seria basicamente assim. Então também faz todo um background check, ver se o cara já cometeu algum crime. Entendi. E o que define então, para o cara ser um judeu? É raça ou religião, na sua opinião? Em que sentido? Ele tem que ser da raça judia para ser considerado um judeu, tanto para ele mesmo quanto para as pessoas que enxergam de fora, ou se ele aderir à religião, se ele acreditar, nossa, essa religião é 100% um negócio que eu quero ter para mim. É isso que define que ele é um judeu? Não, a primeira questão. Se vem de sangue, ou se ele se converteu. É o único meio de a gente saber se ele é judeu ou não. Se ele nascer do ventre judaico, ele é judeu. Ou se ele se converteu. São as únicas opções. E existe algum tipo de preconceito pra um cara que é convertido? Tipo, sei lá, tá você na sinagoga e do seu lado tá um cara que foi convertido. Você sente que há uma espécie de distanciamento ou não? Não. É bem tranquilo. Tanto que o povo Ashkenazi, a maioria foi convertido. Na história do povo, como Ruth, que é a avó de Davi. Davi é o maior nome no judaísmo. A avó dele foi a primeira convertida. Aí até mandaram uma pergunta aqui, como que um Goin é visto? Eu não sei bem o que é isso, se você pudesse explicar também. Certo. Por uma questão aquele livro, né, Sábios de Sião, as pessoas, o antissemitismo em si propagou que o judeu considera todo aquele não judeu um Goin, né, visto como uma pessoa má, etc., de fora do povo judeu. Mas na verdade Goin é estrangeiro, imigrante, uma pessoa de fora do povo. Isso é uma palavra que era usada na época do templo. Então, tipo, um exemplo. Você é romano, você é goim. Você é goim em hebreu, é estrangeiro. É só isso. Não tem nada a ver. Se você é de fora, você não faz parte do povo judeu, você é um estrangeiro. Quem é Jesus para o povo judeu? Eu já ouvi falar muito que a figura de Jesus não é uma figura tão... Como que eu vou dizer? Aceita. Não aceita, mas não é tão importante quanto é pros cristãos. Vocês acreditam que me corrija se eu estiver errado, mas vocês acreditam que existiu um cara que se chamou Jesus e fez as coisas que ele fez? Não basicamente. Bom, tem duas vertentes, duas linhas de pensamento rabínica. Eu vou falar a primeira e a segunda depois. A primeira linha, mais ortodoxa, conservadora, eles creem que Jesus nunca existiu. E na verdade não tem provas que Jesus existiu, não tem nenhum fato verídico que realmente Jesus existiu. Então eles falam que Jesus nunca existiu. Jesus não existiu. A segunda vertente diz que pode ser que Jesus existiu sim. Ele foi um grande líder, ele foi um grande rabino. E o que ele fez ele fez um trabalho de um rabino, basicamente, ensinou, doutrinou as pessoas. Só que ele não queria formar uma nova religião, até mesmo porque ele era judeu. Ele fez bar mitzvah, fez tudo. Ele teve uma vida forte, uma identidade judaica. E ele nunca pensou em reformular o judaísmo. Tanto que o cristianismo nasceu 3 séculos depois, com a queda do Império Romano. Então tem essas duas visões. Jesus sim, pode ser que Jesus tenha existido, mas não como um Messias, né? Porque se ele fosse o Messias, ele não teria morrido. Outra, se ele fosse o Messias, não existia mais fome, miséria, dor, etc. Ele iria
Tanto que o povo judeu espera o Messias porque vai tirar a gente da sofrimento, não vai existir mais dor, não vai ter mais nada. Essa é uma visão. E ainda tem guerra, ainda tem um monte de coisa acontecendo, né? Exatamente, sim. Mas existe uma estranheza porque, por exemplo, você vai em Israel, existem vários pontos turísticos relacionados a Jesus. Um judeu ortodoxo, um judeu comum, não acha meio esquisito ter esses lugares, já que a figura de Jesus Cristo não é tão importante quanto é para os católicos? Não, porque dentro do Israel o Estado é laico, então tem 2 milhões de árabes vivendo em Israel. Então é um país democrático. Então, independente da sua crença, da sua fé, a gente não vai te atacar por isso. Então, se você quiser ser ateu, se você quiser ser cristão, católico em Israel, não tem problema. Mas vocês sofrem algum tipo de represália por parte dos cristãos? Por exemplo, sei lá, um judeu ortodoxo falar que Jesus nunca existiu, ele vai sofrer represália por parte dos católicos mais fervorosos ou não? Não sei, nunca falei isso. É um assunto que eu não entro. Porque ele tem uma visão, uma forma de pensar e eu tenho outra. E a forma de vida do judeu, a gente não... Como um exemplo, o católico, o cristão, o muçulmano, ele procura as pessoas para trazer ele para dentro da sua religião, para converter. O judaísmo não. A gente não busca ninguém de fora. Então, a gente tem a nossa forma de vida, o nosso meio de pensar. Então, o que vai diferenciar para mim, se eu trazer uma pessoa de fora, se eu tentar doutrinar aquela pessoa dentro da forma de vida judaica? Não é o nosso intuito, não é a nossa busca, entendeu? Tá, vocês estão aguardando a volta do Messias, né? Só que no mundo que a gente vive hoje, globalizado, com internet, se aparecesse um cara e falasse, eu sou o Messias, ele seria taxado como maluco, né? As pessoas não iriam dar crédito pra ele, né? Então, se chegar a voltar o Messias, como que você acha que as pessoas iriam reconhecer? Como que os judeus iriam reconhecer? Sim, esse é o Messias, não é um maluco. Cara, um assunto bem delicado, complicado, que levaria horas pra mim te explicar, mas... Cara, tem tempo ainda, se quiser. Rumores como a vaca vermelha, depois vocês podem pesquisar no Google. Sempre quando nasce uma vaca vermelha, e se ela for toda vermelha, é um aviso que Messias tá voltando, tá vindo. Agora, como ele vai voltar, quando, a gente não sabe, mas um dia ele vai vir. Em que figura que ele vai vir? Pode ser em qualquer figura, como um mendigo, como qualquer pessoa. Basicamente assim. Vaca vermelha, nasceria uma... Sim, e nasceu uma agora em Israel. Caramba, sério? Uhum. Ela tem que ser toda vermelha. E por que acontece esse fenômeno dela nascer vermelha? É um efeito genético? Não necessariamente. Ela nasce vermelha, toda vermelha. Então acho que a comunidade judaica tá um tanto quanto... Sim, eles estão esperando até uma determinada data pra ver se não nasce nenhum fio, nenhum pelo dela de outra cor. Ela tem que ser toda vermelha. Estamos próximos do fim do mundo, não? Não necessariamente. Quando ela terminar, tipo, após isso vai ter a construção do terceiro templo. A partir que reconstruir o templo, a era messiânica vai chegar e o Messias vai chegar. Falando em templo, recentemente os cristãos construíram em São Paulo lá aquele templo de Salomão. Vocês reconhecem aquele templo como o templo de Salomão? Ou... Não, claro. Não, claro que não. Até não sei se é uma profecia, alguma coisa assim, quando o templo for reconstruído e destruído de novo, vai ser o fim do mundo. Tem uma conversa assim também, eu acho. Não necessariamente o fim do mundo, mas vai entrar numa era messiânica, então vai ter paz, vai reformular o mundo, seria basicamente isso. Cara, eu tô até com medo aqui, eu acho que eu tô usando a expressão errada. O correto é comunidade judaica ou judia? Judia é pejorativo ou não? É judaica mesmo. Judia seria pra mulher. Ah, tá. Tá bom. Só pra... eu não sei nada, cara. Eu tô aprendendo com você aqui. Então, entrando aqui mais no aspecto de Segunda Guerra Mundial, tem como você dar uma explicação do que é o sionismo? Certo. Bom, o sionismo, na verdade, o sionismo nasceu desde a época do templo, né? Davi era sionista, Moshe era sionista, e meio que, com o passar dos anos, meio que isso se distanciou, sabe?
Então, em 1800, pequenas comunidades judaicas espalhadas pela Europa tinha aquele desejo, né? Então, quando que a gente vai voltar para Israel? Como, tipo, muitas rezas no que a gente ainda faz hoje, verá Yerushalayim, próximo ano em Jerusalém. A gente fala isso todo o Shabbat. Então, eles falavam isso direto. E quando que a gente vai voltar? Quando que a gente vai voltar para a terra de Israel? Blá, blá, blá. Então, nasceu pequenos movimentos, foi crescendo. Aí teve Theodor Herzl, geralmente eles sim faziam essas reuniões na Suíça. E isso foi crescendo, o movimento sionista, aí teve Theodor Herzl, que era um jornalista, e foi trazendo à tona esse movimento. A princípio todo mundo achava que ele era maluco, isso não vai acontecer agora, blá 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 blá. Porque na visão ortodoxa, eles falam, o Estado de Israel só vai ser fundado quando o Mashiach vir e dar essa terra pra gente, de volta. Então, por isso que muitos ortodoxos eles não aceitam hoje o Estado de Israel e são antisionistas nessa questão. Com o término da Segunda Guerra Mundial, foi como eu te falei no começo, né, na entrevista, os judeus precisavam de um lugar. Então teve uma votação na ONU onde seria. Tanto que tentaram, por um voto, seria na Amazônia, aqui no Brasil. Caramba, sério? Sim. Aí foi um dos... Oswaldo Aranha, ele foi um dos brasileiros que deu o voto final, né? Vai ser em Israel. Então, sionismo é você amar a terra de Israel. Você pode ser sionista não apenas morando em Israel, mas você defender o Estado de Israel. Você ser patriota, seria basicamente assim, um nacionalista. Eu sou sionista. I'm Israel. O nacionalista judeu é o sionista, então, no caso. Exatamente. Entendi. Então todas aquelas teorias de conspiração, de que os sionistas querem dominar o mundo, você já ouviu falar desses negócios também? O que você acha disso? Isso é papo furado. Intriga da oposição. Uhum. Falando nisso, qual que é o problema com os nacionais socialistas, os vulgo nazistas? Quando eu entrevistei o fascista e o nacional socialista, um ponto que eles falaram é que o problema dos judeus é que, como você mesmo falou, é um povo que está um pouco mais fechado no grupo de vocês. E como eles defendem um povo mais unido em prol de um objetivo, que é fortalecer a nação, fortalecer o país, isso acaba entrando em conflito. E esse é um dos motivos que existe esse conflito, esse ódio. Mas eu queria ouvir de você, por que tem esse conflito, esse ódio entre os dois? Cara, como você falou, em questão de ser fechado, a gente foi um povo perseguido. Teve o Holocausto, o povo judaico quase foi exterminado no mundo. Esse é o motivo de a gente ser mais reservado, mais fechado. A gente é uma comunidade pequena, a gente é minoria. Tanto que Israel é diferente. Então, você não vai ver uma sinagoga em Israel, qualquer pessoa pode entrar. Aqui no Brasil é diferente. Então, só pessoas da comunidade. Se você é uma pessoa de fora quer visitar, você tem que preencher uma ficha, porque a gente não sabe quem é você. A gente não tem segurança aqui, entendeu? Não entendi. Essa é a questão de ser fechado. É por isso. A gente é minoria. E pelas questões dos árabes também, né? É perigo de atentado, essas coisas. Uhum. Exatamente. Como já ocorreu na França. Mas por que houve tanta perseguição dos nazistas com os judeus na época da Segunda Guerra Mundial? Comunismo. Por questão do comunismo. Os judeus têm uma tendência comunista ou não? Como Sim, né? Os pais do comunismo são judeus, né? Não sabia. Karl Marx, Trotsky, Lenin eram judeus. Eles eram judeus, cara? Eu não sabia, não fazia ideia. Sério? Sim. Marx era judeu, sim, judeu alemão. Então, e com a perda, né, também da Primeira Guerra Mundial, o judeu sempre foi um povo unido, então tinha dom de fazer, não é que tem dom de fazer dinheiro, mas é o povo do livro, e a igreja, tanto as pessoas falam, judeu é rico, é banqueiro, porque na época da Inquisição em si, a igreja proibiu os judeus de trabalhar com alguns tipos de empregos. Então eles falavam, vocês vão trabalhar só com ouro, peles e alguns outros tipos de trabalho, mineração, etc. Vocês só vão trabalhar com isso. Então deixaram, o subemprego para o judeu, e o judeu conseguiu trabalhar bem com aquele emprego, desenvolveu, criou bancos, etc. Por isso que falava, vai lá no judeu banqueiro, porque os juros que o judeu passava para uma pessoa que precisava de grana era bem menor. Então deu essa tendência. Então o judeu foi... Isso é uma coisa milenária na Europa.
foi trabalhando com banco, conforme as nações foram evoluindo, foi crescendo, teve aquela visão. Então o judeu na Alemanha ele era muito rico, era a minoria. Então, e com a questão do término da Primeira Guerra Mundial, quase início da Segunda, há rumores, teorias, são várias, não sei bem qual é a mais correta, mas como era uma minoria rica, e você sabe, Hitler não gostava do povo judeu, há rumores que ele se apaixonou por uma judia e não conseguiu, sim, ele não foi bem sucedido, ele tentou ser artista numa escola de artes em Viena, onde a maioria dos artistas eram judeus, ele não foi aprovado, então meio que cresceu aquele ódio, eu não consegui entrar porque, tipo, o cara entrou porque ele era judeu, eu não era. Entendi. Era basicamente assim. Então, e ele via a figura do judeu como Karl Marx, um comunista, etc. Foi basicamente o que iniciou assim. Então, no começo foi questões de mídia, alguns judeus ainda apoiaram, queriam tirar a esquerda, eles não queriam. É como aqui no Brasil, uns não querem Bolsonaro, outros não querem o Haddad. Então tinha os dois termos. A início, nenhum judeu imaginou que Hitler ia fazer aquilo. Então, ele só é mais um louco aí, direitista louco, mas pelo menos ele vai tirar o comunismo do país. Foi o que aconteceu, ele tirou o comunismo, mas perseguiu minorias. Mas parece que essa aversão ao povo judeu permaneceu mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, mesmo depois do Holocausto. Ainda assim, existe um certo distanciamento das pessoas com o povo judeu, né? Hoje em dia é muito comum ver piadinha com judeu, sei lá, falar que judeu é pão duro, falar que judeu é mesquinho, e, sei lá, filme que tem conteúdo antissemita e coisas do tipo. Por que você acha que isso prevaleceu mesmo depois do Holocausto? Cara, humor. Mas se você parar pra pensar, falam que o judeu é mesquinho. Mesquinho em que sentido? Que não dá dinheiro pra outra pessoa? Você daria seu dinheiro pra alguém? Não. Você também é um mesquinho. Só. Seria basicamente isso. É um puro preconceito, você acha? Uhum. Sim, eles têm aquela visão como eu te falei, né? Isso é culpa da igreja. A igreja que deu aquele emprego pra gente. Não, a gente não pedia, a gente tinha uma vida normal, trabalhava de outras coisas, mas não, a partir de agora você só vai trabalhar com dinheiro. A gente só tinha aquilo pra trabalhar, então a gente tinha que se esforçar e dar o melhor pra trabalhar com aquilo, desenvolver alguma coisa. Foi o que aconteceu. E aí acaba surgindo esse estereótipo de todo judeu é rico e etc também. Oh, super, né? Eles precisam ir em Israel. Israel tem judeu gari, tem judeu cobrador de ônibus, motorista. Tem favela em Israel também ou não? Ou algo próximo disso? Como no Brasil não, mas digamos assim que tem cortiço, periferia. Entendi. Não como nada igual ao Brasil, mas sim, tem pessoas pobres em Israel. E você, como um judeu moderno, como que é a sua vida, assim, como é a sua relação com seus amigos? Você sente que tem um distanciamento ou não? Você sente que existe um preconceito ou não? Não, no meu hall de amizades não, é bem tranquilo. Você conhece uma garota, aí você quer namorar com ela, aí você fala que você é judeu, você sente que há um distanciamento ou não? Ou você só pode namorar moças que também são... Não necessariamente porque eu não sou ortodoxo, mas pra mim é whatever, eu não vejo isso, sei lá, se ela é judia, eu só vou namorar uma judia. Óbvio que tem uma preferência, no meu caso por ser homem, de permanecer a religião, ter filhos judeus, né, porque só passa de mãe, mas se eu me apaixonar por uma garota católica, uma budista, etc, pra mim indiferente. Se eu amar aquela pessoa é o que importa. E você já sofreu ameaça na internet, alguma coisa do tipo, por coisas que você posta? Recentemente não, há uns 3 anos atrás eu me disfarcei de alemão, né? Entrei num grupo de skinheads de São Paulo e fui entrando mais a fundo. Achei que a princípio era uma denúncia que houve dentro da comunidade que eles iriam implantar uma bomba na parada gay em 2012 ou foi 14, algo do tipo. E eles também planejavam colocar uma bomba numa sinagoga no centro de São Paulo. Só que eles meio que não colocou, sei lá o que aconteceu. E eu entrei no meio desse grupo pra colher informações e tal. Mas foi passando o tempo, a princípio eu vi que era a maioria criança, garoto.
que não sabia nem o que ia fazer amanhã da vida dele, então tinha aquela coisa nazinet, sabe? Não sei se eu já ouviu esse termo. Então eles brincavam de nazismo. Aquele nazista hollywoodiano. White Sim, Power, tipo etc. exato. O cara se autodenomina White Power, mas sei lá, o avô dele veio do Nordeste e o bisavô era africano. Sim. Tipo, ele não. Acho que ele nunca leu Mein Kampf. Entendi. Eu acho que foi basicamente isso. Me infiltrei no meio deles. Teve um até que ele levava mais a sério, que era o Gustavo Guerra. E ele jogou bem baixo, né? Quando eu denunciei ele, a polícia foi atrás dele, ele foi preso. E ele se declarou louco, né? Pra não ir pra cadeia. Então ele ficou internado numa clínica. Sim. Aí depois disso era... O que eu mais vi era a criança mesmo. E os outros que eram skinhead, na verdade, eles não são nazis, são skinhead, mesmo que eles tenham uma doutrinação nazista. Mas são, na verdade, arruaceiro, né? Entendi. Digamos assim. E você, no espectro político, onde que você se encaixa hoje em dia? Eu sou de direita. E você vai votar no Bolsonaro? Sim, sem dúvida. Ele é apoiado pela comunidade judaica também, né? Ele dá palestra, ele também ficou internado em São Paulo. Oi? Nem toda a comunidade judaica apoia ele. Tem um pessoal que não apoia ele? Sim, bastante. Mas o que é mais comum? O judeu ser de esquerda ou ser de direita? De direita. Por causa da questão judaico-cristã ou não? Israel é um país de direita, Estados Unidos é um país de direita. É que causa meio uma confusão, porque você pensa, o Marx é judeu, só que ele representa uma esquerda. E aí os judeus acabaram indo pra direita. Por que acontece isso? Não, mas teve judeus de direita também. Os americanos em si, digamos assim, ingleses. Entendi. Eram de direita. Então, o povo judeu sempre foi um povo pensante. Então, sempre vai ter um judeu que... Como tem aquele ditado? 2 judeus, 3 pensamentos. Mas qual a maior dificuldade que você sente hoje em ser um judeu? Uma pergunta muito interna, sabe? Eu ainda não descobri isso. Se você viver uma vida judaica, você vai ver que não é mil maravilhas. Como qualquer outro povo tem problemas. Mas eu acho que eu tenho dificuldades como qualquer outra pessoa. É um ser humano normal, né? Você só tem uma cultura diferente, um histórico familiar diferente, mas... Exatamente. É só mais um ser humano, né? E é isso que tá faltando um pouco hoje em dia, né? As pessoas enxergar o próximo como um ser humano, que, claro, tem os seus grupos, tem as suas tribos, em grandes aspas, cada um tem sua tribo, mas todo mundo é ser humano, né? No final das contas. Exatamente, cara. Entendi. הפורט על מיתרים בשירה וניגונים. Havia um judeu, né? Tinha um judeu, ele estava sentado no Starbucks lendo um jornal antissemita na França, isso, em 1940. E um amigo seu que acabou por estar na mesma loja notou esse fenômeno estranho. Muito virado, aproximou-se e lhe disse: Moisés, você está louco? Por que você está lendo um artigo antissemita, um jornal antissemita? Moisés atendeu e falou para ele: Eu costumava ler os jornais judaicos, mas o que eu achei? Judeus perseguidos, Israel atacado, judeus que desaparecem por assimilação e casamento mistos, judeus que vivem na pobreza. Então mudei para o jornal antissemita. Agora o que eu encontro nesse jornal antissemita? Os judeus são donos de todos os bancos, os judeus controlam os meios de comunicação, os judeus são todos ricos e poderosos, os judeus governam o mundo, as notícias são muito melhores. Cara, deixa um recado final então pra quem ouviu até agora, se você quiser fazer, sei lá, uma reclamação, um pedido, ou deixar um abraço pra alguém. Acho que pra mim é isso mesmo. Se tiverem
Alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando também. Quiserem outras entrevistas, a gente pode participar, fazer alguns debates em si. É basicamente isso. E obrigado pela oportunidade de aparecer no seu canal aí e de ter dado essa entrevista pra ti. Não, que isso, cara. Eu só trouxe você aqui mesmo porque realmente eu quero fazer um negócio bem democrático, quero chamar todo mundo aqui. Porque até tem um pessoal que entra no meu canal e vê, entrevista com o Nacional Socialista, o cara fala, esse cara já é apoiador do nazismo, mas na verdade eu sou só um cara curioso, eu quero conversar com todo mundo, entender um pouco lá de todo mundo e tenho certeza que esse pouquinho que a gente conversou deu pra... Não dá pra entender 100%, claro. Mas só de entender um pouco e entender um pouco a sua perspectiva de mundo já enriquece, né? Quem ouviu essa conversa e enriquece a mim também, que conversei com você. Beleza, cara, foi um prazer e a gente vai mantendo contato aí. Maravilha, até mais. cara, muito obrigado, valeu. ודוד יפה עיניים הוא רואה בשושנים ודוד יפה עיניים הוא רואה בשושנים היכה שאול בעל עפר ודוד בריב בוטר בין אישה חרב